Vamos falar agora então da síndrome de Dravet. A síndrome de Dravet, anteriormente, era chamada de epilepsia mioclônica grave da infância. Ela se apresenta no primeiro ano de vida em uma criança previamente normal. Ela tem crises prolongadas, febris e afebris. E quais são os tipos de crise? O que é que você pensa num Dravet, né? Ela vai ter crise focal clônica, geralmente hemiclônica, e ela vai ter crises generalizadas tônico-clônicas. Outros tipos de crise vão aparecendo também ao longo dos anos, entre 1 e 4 anos de idade. Por exemplo, ausência atípica, né? Crises mioclônicas também pode aparecer, né? Entre outras. As crises, geralmente elas são intratáveis e a partir do segundo ano de vida, as crianças vão ter perda cognitiva, alteração de comportamento. Você vai ter também alterações de marcha que incluem, em inglês aqui a marcha característica é crouch ou crouch, march, gait, march ou gait, né? Crouch, gait. Crouch é agachado, seria algo como agachado em português, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide da Universidade de Padova. Você vai ter aqui uma flexão anterior do tronco, você vai ter também uma flexão, né, de quadris, uma flexão interna aqui de joelhos e externa dos calcanhares, que vai dar esse aspecto da pessoa andar meio que agachado. Isso aparece quando a criança é maior e é bem nítido na adolescência. Então, além dessa marcha, o diagnóstico clínico então é feito pela identificação da variante patogênica do gene SCN1A ligado ao canal de sódio. Ele é encontrado, essa variante patogênica, em mais de 80% dos casos. Qual é a epidemiologia do Dravet? O Dravet, ele afeta cerca de 6,5 pessoas ou crianças por 100 mil nascidos vivos. Qual que é o contexto clínico, segundo a Eli? O início das crises tipicamente ocorre entre 3 e 9 meses. Então a gente pega um bebezinho de 3 a 9 meses e começa a ter crises. Uma média de 6 meses. Raros casos podem se apresentar tão cedo quanto 1 mês de vida ou tão tarde quanto 20 meses de vida, em alguns casos, poucos casos descritos. Entretanto, o início após 2 meses, aliás, antes de 2 meses de vida ou após 15 meses, deve alertar o clínico para rever o diagnóstico. Então começou antes de 2 meses, depois de 15, opa, vamos rever aqui, bandeirinha vermelha, não deve ser, vamos excluir outras condições, né, antes de pensar no Dravet. O desenvolvimento é normal no início das crises, o exame neurológico é normal quando começam as crises também, e o início da marcha pode ter sido atrasado um pouco. A média é 16 a 18 meses para a criança começar a andar. Além disso também, a criança pode já apresentar instabilidade da marcha. O perímetro cefálico é normal durante o primeiro ano, durante os primeiros anos. Atraso significante do desenvolvimento, exame neurológico anormal, distúrbios de movimento ou microcefalia no início que surgem as crises, sugere um outro diagnóstico. O que ele está dizendo para a gente aqui então é que no começo das crises a criança é praticamente normal. O curso do Dravet, 6,5 por 100 mil nascidos vivos.
É raro? É raro. É raríssimo? Não. Mas se você tiver uma clínica neurológica aí que drena pacientes aí da sua região, você vai ver alguns casos aí de vez em quando. As crises são resistentes à medicação e se apresentam ao longo de toda a vida. Episódios de status epilépticos são mais frequentes antes dos 5 anos de idade. Eles podem, entretanto, ocorrer mais tarde, mesmo na vida adulta, especialmente durante um estado de doença ou febre. Por volta da adolescência, começo da vida adulta, os estados epiléticos e ausências atípicas são raras. Nessa fase, né, quando já é adolescente ou adulto, né, as crises predominantemente são breves e de vários tipos, né, focais com perda de consciência, clônica, generalizada tônico-clônica, mioclônica e ausência atípica também. Crises noturnas tônicas e tônico-clônicas podem aparecer nessa idade e podem se tornar o tipo predominante de crise tônica e tônico-clônica. Ao longo do tempo, o progresso do desenvolvimento né, vai se lentificando, né, e o atraso de desenvolvimento pode ser bem evidente entre 12 a 60 meses após o início das crises. Então ele estava falando do adulto aqui, voltou a falar da criança de novo, né? Que é assim que você começa a ter crises, criança é normal, mas à medida que o tempo vai passando, 12 até 60 meses, fica bem claro esse atraso de desenvolvimento. O atraso da linguagem é predominante, a maior parte dos pacientes manifesta também um certo grau de dificuldade intelectual, que pode ir de leve a severa, a grave, né? Então o retardo mental pode ser de leve a severo em 50% dos pacientes. Muitos pacientes desenvolvem distúrbios de comportamento, distúrbios de atenção e hiperatividade. Regressão do desenvolvimento também pode ser vista seguindo episódios de estados epiléticos. O status epilético compromete mais ainda o desenvolvimento. Na maior parte dos pacientes, entretanto, o padrão é mais de lentificação de desenvolvimento e consequente dificuldade intelectual, né? Ao longo do tempo, a maior parte dos pacientes desenvolve sinais piramidais sutis, distúrbios de marcha evoluindo para crouch gait, né, que é a marcha meio agachada, né, tipicamente no final da infância e adolescência e no começo da adolescência. Vamos falar dos tipos de crise. Crises focais clônicas recorrentes, geralmente crise hemiclônica afetando um lado do corpo, ou crise generalizada tônico-clônica no começo, que são frequentemente prolongadas e frequentemente disparadas, né, ou desencadeadas por febre. Se o calor, se esquentar o meio ambiente, já pode causar crise também, ou imunização, né? Tudo isso pode levar ao surgimento de crises e são mandatórios para o diagnóstico. Então a crise hemiclônica ou crise generalizada tônico-clônica, que são prolongadas e desencadeadas pelo calor, por febre. Uma crise prolongada focal clônica, hemiclônica, com febre, especialmente uma febre de baixa temperatura, né, que não seja uma febre muito elevada, antes dos 12 meses de vida, na ausência de infecção ou lesão estrutural, numa criança previamente normal, altamente sugestiva de síndrome de Dravet. Olha só, crise focal prolongada, hein? Febre baixa antes dos 12 meses, pensar em Dravet. Se não tiver lesão, né, estrutural, se não tiver, a criança é normal. Por volta de 1,5 a 5 anos de idade, outros tipos de crise podem ocorrer, mas nem sempre estão presentes. Daí ele descreve uma série de crises que pode ter aqui no Dravet, né? Crise mioclônica, crise de perda da consciência, né?
deve ser estreitamento de consciência. Crises tônico-clônicas bilaterais, ausências atípicas, crises atônicas, estados epiléticos não convulsivos, crises tônicas e crises tônico-clônicas, principalmente no sono e sempre e geralmente em salvas. No sono e em salvas, tônicas e tônico-clônicas. Mais ou menos nessa idade, ou seja, 1,5 a 5 anos, né, como ele falou, além da doença, crises podem, além de doença, estado, né, doentio, deve ser estado febril isso aqui, né? As crises podem ser desencadeadas também por atividade física, mudança da temperatura do ambiente, padrões visuais, isso aqui já é mais raro, padrão visual é mais raro, né? E estimulação fótica em 15% dos pacientes, além da excitação, né? Se ficar excitado, se ficar alegre, etc., ele pode ter crise. Crises tônicas e tônico-clônicas, principalmente durante o sono, em salvas, podem aparecer mais tarde no curso da doença, por volta de 4 a 5 anos. Isso pode se tornar mais evidente ainda na vida adulta. Os espasmos epiléticos excluem o Dravet. Então, se tiver espasmo, afasta o quadro da síndrome de Dravet. As crises são exacerbadas pelo uso de drogas bloqueadoras do canal de sódio. Isso aqui para a gente é uma dica diagnóstica. Então, se você dá carbamazepina, lamotrigina, oxcarbazepina e fenitoína e a criança piora, que são as drogas que são os bloqueadores do canal de sódio, aí você já pensa num Dravet. Entretanto, ele cita, né, a lamotrigina pode raramente ter um papel nos pacientes mais velhos, né, com mais idade. A lamotrigina pode ser, às vezes é usado, como ele refere aqui, foi visto numa série pequena de pacientes. Então, às vezes, a lamotrigina se usa. Atividade de fundo no eletro pode ser normal ou lenta antes da idade dos 2 anos de idade. Antes dos 2 anos de idade, ela pode ser lenta, né? A lentificação é típica após os 2 anos de idade. Então, antes dos 2 anos, o eletro pode ser até normal. As descargas interictais são frequentemente focais, multifocais, generalizadas. Então está naquele grupo das epilepsias que você não sabe se são epilepsias focais ou generalizadas, né? Porque você vai ter os dois tipos de descarga. Descarga focal, multifocal e descarga generalizada também, né? E essas descargas aparecem após os 2 anos de idade. Ele está bem didático aqui, né? Está falando direitinho, né? Até 2 anos normal, atividade de fundo. Com 2 anos surgem as descargas, que são focais, multifocais generalizadas. Em pacientes com salvas noturnas, as salvas, pacientes com descargas no sono, né? Melhor. As descargas interictais frontais são frequentemente vistas. Então, crise em sono, descarga frontal. Uma resposta fotoparoxística ocorre em 15% dos pacientes e é mais frequente nas crianças pequenas. Como já é de se esperar, né? O traçado ictal depende do tipo de crise. É uma epilepsia assim que apresenta no eletro vários tipos de achados diferentes, né? É um eletro difícil de se avaliar. Neuroimagem. A ressonância é normal no início das crises. Ao longo do tempo você vai ter atrofia cerebral e cerebelar leve. Uma minoria dos pacientes tem esclerose hipocampal. Entretanto, a cirurgia de epilepsia não é indicada nesses casos, porque é multifocal, né? Generalizada, é focal, então não é só a esclerose hipocampal que vai resolver a cirurgia, né, para esclerose hipocampal que vai resolver isso aí.
A genética. Teste genético é recomendado em todas as idades, incluindo os adultos que não têm diagnóstico ainda, que não tiveram acesso à avaliação genética. A variante patogênica do SCN1A está presente em mais de 80-85% dos casos. A maior parte dessas mutações são de novo, ocorreu naquele ovinho ali, né, que estava formando a criança. Entretanto, até 10% dos pacientes que se pensava que tinham mutação de novo, terão um pai, né, um dos pais, né, com um mosaico dessa variante aí. Isso aí tem implicações no que diz respeito ao aconselhamento, né, reprodutivo. A síndrome de Dravet pode ocorrer em um membro da família que tenha crises febris plus. Eu não sei porque que ele falou em um membro, né? Dravet pode ocorrer em membros de famílias que tenham o quadro da crise febril plus, porque a crise febril plus está relacionada ao SCN1A também. O SCN1A, a variante patogênica, pode ser encontrada em outras síndromes epiléticas, acabou de falar, né? Como a síndrome da epilepsia febril plus, síndrome das crises febris plus, e também nas encefalopatias infantis precoces associadas ao SCN1A, em que geralmente, né, o comprometimento assim, neurológico é profundo. O diagnóstico do Dravet requer que, deixa eu ver aqui, que os achados clínicos típicos estejam presentes, não é feito em base apenas na avaliação genética. E a ausência também do gene não deve excluir o diagnóstico da síndrome. Então você usa a síndrome clínica e a genética para fazer o diagnóstico. O tratamento não deve ser atrasado se você tiver apenas o diagnóstico clínico. Pensou, tem a clínica, trata. Outros genes raramente estão associados aqui com a síndrome de Dravet, incluindo a variante patogênica do GABR-G2, GABR-A1, STX-BP1 e casos recessivos muito raros com SCN1B. Essa variante também no caso recessivo, né? Uma história familiar de crise febril ou outras epilepsias podem ser vistas em 30 a 50% dos casos. Então, geralmente tem história familiar. E a semiologia pode ser sugestiva de crises febris plus. Dravet a gente tem alguns quadrinhos, né, que a gente estuda e que mostra, né, o Dravet dentro do espectro das crises febris plus. Estudos laboratoriais e metabólicos, não tem alteração consistente. Diagnóstico diferencial são as crises febris plus, né, precocemente na vida, a presença ou recorrência de crises clônicas prolongadas ou hemiclônicas na infância, aí já está mais para a síndrome de Dravet. Mas tem que se fazer o diagnóstico com as crises febris plus. Síndrome de Lennox-Gastaut, eu acho que é um diagnóstico diferencial importante para se fazer, né? Difícil fazer um diferencial aqui se você não tiver uma história bem colhida. Lennox-Gastaut, ele já fala diferente aqui, ó, pode ser prontamente distinguida da síndrome de Dravet, porque as crises tônicas são proeminentes precocemente e são e as crises focais clônicas hemiclônicas prolongadas não ocorrem. Assim, por isso que eu falei, você tem que ter uma história muito bem feita, né? Tem que ter se você não tiver, você não vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial aqui, porque o Lennox-Gastaut, né, uma das crises assim que são necessárias é a crise tônica mesmo. E você não tem essa crise hemiclônica. Então tem que ter uma história bem feita. Além disso, no Lennox-Gastaut, você tem uma atividade de base lenta com, isso aqui é importante, ponta onda lenta predominantemente frontal. Ela é generalizada, mas você tem
a amplitude da ponta-onda é frontal no Lennox, embora, se você for levantar na literatura, pode ter ponta-onda posterior, de predomínio mais posterior. Então as ponta-ondas lentas menos que 2,5 Hz, elas são generalizadas com predomínio nas regiões anteriores ali. E você tem a atividade paroxística rápida no sono, né, que a gente conhecia como trem de espículas, eu comentei com você há um tempo atrás aqui. A epilepsia com crises mioclônico-atônicas é outro diagnóstico diferencial. Epilepsia com crises mioclônico-atônicas começam mais tarde que o Dravet, ainda que em alguns casos possa haver uma história de crise febril prolongada, focal clônica, hemiclônica, né? As focais não são vistas. A crise mioclônico-atônica é típica. A criança pode desenvolver status epilético mioclônico não convulsivo, mas status epilético reconvulsivo recorrente é raro na epilepsia com crises mioclônico-atônicas. Mais um diferencial aqui, né? A epilepsia em salvas PCDH19, né? Que são letrinhas tiradas aqui desse gene aqui, o gene da protocaderina 19, a epilepsia em salvas, que se apresenta com salvas de crises, ao contrário do Dravet, que apresenta crises clônicas ou hemiclônicas focais, né, prolongadas, né? São crises focais, clônicas ou hemiclônicas, né, de hemicorpo. Só que tem algumas similaridades com o Dravet, por isso que confunde, porque ocorre principalmente na infância e são disparadas pela febre as crises. Então, confunde. A PCDH19, essa epilepsia em salvas, ela afeta meninas predominantemente, porque tem uma ligação aqui com o cromossomo X, né, o modo de herança dela, né? Então ela protege os meninos, né, preserva os meninos aqui. Outro diagnóstico diferencial do Dravet, as epilepsias, aliás, as encefalopatias epiléticas do desenvolvimento associadas ao SCN1A. Então são outras epilepsias ligadas a esse gene aqui, que está muito presente no Dravet. Elas se distinguem do Dravet pelo início muito precoce, ele está falando aqui, precedendo, aliás, o distúrbio de desenvolvimento aparece precocemente, né, precedendo o quadro, e você tem distúrbios de movimento também, bem proeminentes. Alguns casos de início precoce dessa encefalopatia epiléptica do desenvolvimento, né, infantil, né, precoce, tipo SCN1A, ele dá como exemplo aqui uma sigla, né, que é THR226-MET, que eu confesso, não sei se isso aqui é um gene, é uma epilepsia, não é? Não faço ideia de como é que é diagnosticado isso aqui, né? Ele fala, são ligados a variantes de ganho de função e assim responsíveis aos bloqueadores, agentes bloqueadores do canal de sódio. Mas realmente esse quadro aqui, vamos ter que ler juntos depois. Outro diagnóstico diferencial do Dravet, né? Epilepsias focais estruturais podem começar com uma crise focal prolongada, disparada por febre, entretanto, crises recorrentes afetando sempre o mesmo lado ou o mesmo membro, ao contrário do Dravet, que resulta em crises focais clônicas, hemiclônicas, né, que podem alternar de lado. Ausências atípicas, crises mioclônicas não são usuais nessa síndrome, né? A ressonância geralmente mostra uma lesão causal. Então é mais fácil o diagnóstico diferencial aqui. E por último aqui, dentro das epilepsias cujo diagnóstico diferencial do Dravet é importante, tem as desordens, as doenças mitocondriais, né? As crianças com doenças mitocondriais podem também
se apresentar com múltiplos tipos de crise precocemente na infância. Entretanto, há outros sinais de doença mitocondrial. Por exemplo, disfunção de vários órgãos, lactato aumentado e as anomalias características da ressonância. Diagnóstico diferencial não epiléptico. Então, infecções intracranianas, como meningite, cefalite, devem ser excluídas na presença de uma crise febril prolongada, mas isso aqui é realmente só no começo, Depois, como o quadro é crônico, as causas não epiléticas já não são muito difíceis de você afastar. Assim a gente termina essa súmula do Dravet e nós vamos falar agora de síndromes etiologia específicas. Até já!